Quem foi Lia? A história de Lia na Bíblia. Nesse estudo bíblico, vamos falar sobre Lia e entender com a Bíblia ilustrada e narrada tudo a respeito sobre a personagem da Bíblia chamada Lia. Então vamos lá? Quem foi Lia na Bíblia? No livro de Gênesis, capítulo 29, versículo 49, a Bíblia diz que Lia era filha de Labão, irmã de Raquel e que veio a se tornar esposa de Jacó. Lia é um nome curto e delicado que faz bastante sucesso em países asiáticos, europeus e da América Latina, sendo conhecida em algumas traduções também como Léa. Sobre o significado do nome Lia ou Léa, há uma variedade de acordo com algumas línguas. Em hebraico, Lia ou Léia significa vaca selvagem ou gazela, transmitindo uma simbologia de uma graciosidade e elegância. Já no latim, Lia significa leoa. Outros estudos dizem que o nome Lia tem o significado de olhos doces ou tristes ou cansada. E a partir do grego, Lia significa aquela que é portadora de boas notícias. O nome Lia possui uma origem rica e significado cativante, e na antiguidade era um nome que era entendido também como um adjetivo, um elogio. Segundo a palavra de Deus, em Gênesis 29, versículo 17, Lia era uma mulher que tinha um olhar meigo e foi a primeira esposa de Jacó, que também se casou com a sua irmã Raquel. Lia acompanhou seu marido Jacó por toda a sua vida, e com ele Lia gerou 7 filhos, sendo 6 homens e uma mulher. A história da personagem bíblica Lia está registrada em Gênesis, que vai do capítulo 29 ao 49. O casamento de Lia com Jacó ocorreu quando Jacó precisou fugir do seu irmão Esaú. Jacó foi em direção à terra de Harã para a casa do seu tio Labão, que é o pai de Lia. Lá, Jacó conheceu sua prima Raquel, a irmã de Lia, e por Raquel, Jacó se apaixonou, pois ela era uma mulher muito bonita e atraente. No livro de Gênesis 29, a Bíblia diz que Jacó, então, imediatamente queria se casar com Raquel. Porém, Labão fez um acordo astuto com Jacó, onde ele deveria trabalhar para Labão durante 7 anos e receberia o direito de se casar com Raquel. Depois dos 7 anos de trabalho de Jacó, Labão colocou seu plano em ação e enganou Jacó, dando Lia em casamento a Jacó. E este pensava piamente que estava se casando com a sua amada Raquel. Na cerimônia, Jacó se casou com a noiva toda coberta por panos, e apenas na manhã seguinte, no dia do casamento, Jacó percebeu que havia tomado Lia como mulher e não a Raquel. Segundo a palavra de Deus, Jacó foi tirar satisfação com Labão, que era o seu tio e sogro, e Labão disse que a filha mais nova não deveria se casar antes da filha mais velha, que pela tradição local a filha mais velha tinha que se casar primeiro. Por isso, enganou Jacó, dando Lia ao invés de Raquel. Labão, então, nada bobo, propôs um novo acordo a Jacó, para que ele trabalhasse mais 7 anos a fim de se casar com Raquel. Falando sobre as irmãs Lia e Raquel, notamos que não há como falar de uma sem falar sobre a outra. Vemos na Bíblia que a vida dessas irmãs, Lia e Raquel, foi interligada por um casamento manipulado por seu pai Labão, e isso fez com que a vida delas se tornasse conturbada por conta da rivalidade entre essas duas irmãs, que disputavam o amor, a atenção do mesmo marido e ainda quem lhe daria mais filhos. E no livro de Gênesis, capítulo 29, versículo 31, a Bíblia diz que Lia não era a esposa preferida de Jacó, ela era desprezada por ele, mas pela misericórdia de Deus sobre Lia, logo ela engravidou de Jacó, enquanto Raquel ficou estéril durante muito tempo. Lia então foi abençoada, dando à luz a uma filha e a 6 filhos a Jacó, sendo que estes filhos vieram a se tornar fundadores de 6 tribos das 12 tribos de Israel. Segundo a palavra de Deus, Lia tinha filhos, mas não tinha o amor do seu marido. Já sua irmã Raquel tinha o amor de Jacó, mas não tinha filho. Lia tinha também uma serva chamada Zilpa, e conforme o antigo costume da época, sua serva Zilpa também gerou filhos com Jacó, e estes filhos eram como se fossem filhos de Lia. Ela fez isso pois a sua irmã Raquel fez também com que sua serva se deitasse com Jacó, a fim de gerar filhos no seu lugar. No livro de Gênesis, capítulo 30, versículo 15, a Bíblia diz que depois do 4º filho, Lia não concebeu durante um tempo,
trigo. E Raquel também nessa época não tinha filhos. Preocupado com a mãe, Rúben, o primeiro filho de Lia, durante a colheita do trigo, encontrou algumas mandrágoras e trouxe para sua mãe Lia. Essa era uma planta que ajudava na fertilidade. Raquel, então, quando viu aquelas mandrágoras que Rúben trouxe para Lia, pediu aquelas mandrágoras para ela. E nisso fez um acordo para que Lia tivesse uma noite com Jacó. A Bíblia diz que Lia aceita e se deita com Jacó, dando à luz ao 5º filho de Jacó. Mais à frente, também dá à luz ao 6º filho e por último Lia gera a sua filha, chamada Diná. E o desespero de Lia pela aceitação de seu marido, Jacó, fica evidente no nascimento de cada um de seus filhos, que dá o nome a eles de acordo com o que ela estava sentindo. E vamos ver os nomes e significados dos filhos de Lia. Em Gênesis capítulo 29, versículo 32, a Bíblia diz que Rúben era o primogênito e foi chamado assim por Lia, pois ela disse: "O Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará." No versículo 33, Lia chama seu próximo filho de Simeão e diz: "Porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este." Na palavra de Deus, em Gênesis 29, 34, Lia chama seu terceiro filho de Levi, dizendo: "Agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos." A seguir, no versículo 35, nasce o 4º filho, chamado Judá. E Lia diz no nascimento desse filho: "Desta vez louvarei ao Senhor." Em Gênesis 30, 11, é o momento da serva de Lia gerar um filho, e este é chamado de Gade. E Lia diz: "Que grande sorte." A seguir, no versículo 13, vem o outro filho da serva Zilpa, e a esse Lia chama de Aser, pois diz: "Como sou feliz, as mulheres dirão que sou feliz." E depois vem o filho chamado Isacar, que é gerado por Lia, e essa contempla: "Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido." Em Gênesis 30, 20, Lia chama seu próximo filho de Zebulon, afirmando: "Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa. Agora meu marido me tratará melhor, afinal já lhe dei 6 filhos." E em Gênesis 30, 21, a palavra de Deus diz que além dos 6 filhos homens, Lia deu a Jacó uma filha mulher, chamada Diná. E esta passa por um episódio onde é abusada, e você pode assistir o vídeo completo sobre Diná aqui no canal. Então, os filhos de Lia, sem contar com os da serva Zilpa, foram Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná. A cada nascimento dos filhos de Lia, vemos uma expressão de esperança de que Jacó finalmente a amaria. No entanto, mesmo com a chegada dos filhos, o amor de Jacó permaneceu com a sua irmã Raquel. Porém, Lia transformou sua dor em oração e louvor, transmitindo isso na maneira como ela nomeou seus filhos e pela sua persistência em encontrar consolo em Deus. No livro de Gênesis, capítulo 49, versículo 31, a Bíblia diz que quando Lia morreu, ela foi sepultada no túmulo da família de Jacó, em Macpela, Hebrom. Isso aconteceu antes da imigração de Jacó para o Egito, durante o período de escassez. Segundo a palavra de Deus, em Rute capítulo 4, versículo 11, Lia é citada ao lado de Raquel como uma das edificadoras da casa de Israel. A história de Lia foi de uma mulher indesejada, mas frutífera, e é baseada em rejeição e superação. Lia, a esposa menos amada de Jacó, enfrentou desafios que moldaram sua vida e a transformaram em uma figura essencial na linhagem de Israel. Através dos filhos de Lia, especialmente Judá, Lia se tornou uma ancestral de figuras importantes como o rei Davi e, consequentemente, Jesus Cristo. Lia não gerou apenas filhos, mas promessas, e podemos usar a história de Lia na Bíblia para nos inspirar a ter resiliência e fé em meio às adversidades, buscando entender a complexidade dos relacionamentos humanos e como Deus pode trabalhar em nossas vidas, mesmo quando enfrentamos rejeição e dor. Deus vê além das aparências e escolhe aqueles que aos olhos do mundo podem ser considerados fracos ou menos importantes, e Ele nos capacita
cita, transformando dor em propósito. Muitos hoje enfrentam lutas para encontrar aceitação nos padrões da sociedade, mas devemos buscar e direcionar essa luta em agradar a Deus e deixar com que Ele nos use de acordo com o seu propósito, confiando que Ele tem o melhor plano para as nossas vidas. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.